Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, nós damos largada a este nosso ano de 2024, celebrando a maior de todas as festas de Nossa Senhora, o maior de todos os seus títulos, o maior de todos os seus privilégios, que é o da sua maternidade divina. Tudo gira em torno deste privilégio. Maria foi feita imaculada porque foi escolhida para ser mãe de Deus. Maria permaneceu a vida inteira virgem, deu à luz e permaneceu virgem porque foi escolhida para ser a mãe de Deus. Maria foi elevada aos céus em corpo e alma porque foi escolhida para ser a mãe de Deus. E, embora não seja dogma, mas a tradição cristã aponta para este fato também, Maria foi feita corredentora. Maria foi feita medianeira de todas as graças, isto é, corredentora, ela está no mesmo nível do Cristo. Se nós quisermos pedir alguma coisa para Jesus, nós podemos pedir também a Maria, porque ela vai nos ajudar. Padre, isso é idolatria? Não, isso é graça. Deus a elevou ao mesmo nível do seu Filho Jesus. E ela é medianeira de todas as graças, porque se no corpo humano, um símbolo da igreja, que é corpo místico de Cristo, se neste corpo Cristo é a cabeça, aquilo que dá acesso à cabeça, da cabeça ao resto do corpo, é o pescoço. Maria é o pescoço. Maria é medianeira de todas as graças. Todos estes títulos, meus irmãos, e todos os outros caros ao nosso coração, tudo está em razão deste grande privilégio, desta grande festa, desta grande graça que Nossa Senhora recebeu de ser feita a mãe de Deus. Eu acho que vocês já ouviram falar a respeito disso, do fato de que se nós pudéssemos escolher a nossa mãe, nós a faríamos da maneira mais perfeita possível, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, somente com qualidades, muitas qualidades, as melhores qualidades que nós pudéssemos colocar nela. Pois é, Jesus fez isso. Fez dela a mulher mais perfeita de todas, a maior de todas. E nós estamos celebrando esta grande mulher, que chama a nossa atenção, até como se ela fosse algo próximo a Deus. Ela não é deusa, mas ela foi elevada a um patamar tão alto, que às vezes confunde um pouco a nossa cabeça, e a gente pode até pecar um pouco por escrúpulo, com medo assim de louvar demais Maria e acabar ofuscando o seu filho Jesus. Isso é impossível, impossível. Quem louva Nossa Senhora será agraciada por Jesus. É impossível que aconteça diferentemente disso daqui, né? Mas, meus queridos, a grandeza de Nossa Senhora é celebrada hoje, 2000 anos após o seu nascimento. Quando Nossa Senhora vivia na terra, essa sua grandeza não era vista pelas pessoas. Na verdade, é claro, os apóstolos, as pessoas que eram próximas de Jesus, com certeza respeitavam muito Nossa Senhora. Tinham Nossa Senhora em altíssima conta. Nossa Senhora estava presente no dia de Pentecostes, quando o fogo desceu do céu, o fogo do Espírito Santo, e alcançou todos os apóstolos. Ela foi uma das pessoas que recebeu esse fogo. Nossa Senhora estava aos pés da cruz, de pé, resiliente, firmíssima, com muita fé. Nossa Senhora passou a vida inteira servindo Jesus, no escondimento, na sua sombra, o tempo todo atenta a Ele. Uma mulher que viveu para o seu filho, uma mãe que viveu para o seu filho, não era uma mulher qualquer, portanto. E os apóstolos que criam firmemente na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, sabiam que aquela mulher, que era a mãe dele, não era uma mulher qualquer, sem sombra de dúvidas. Mas não havia no início da igreja todo esse louvor e essa honra que nós damos a Nossa Senhora hoje. E por uma razão muito simples, meus irmãos, porque senão as pessoas poderiam se confundir um pouco e achar que Maria estaria disputando no palco o lugar de Jesus. Não. Então deixa ela um pouco oculta. Vamos reforçar o máximo possível a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrar o máximo possível que Ele é Deus e não pode ser de outra maneira. Ele é Deus, Ele é Deus como Deus, e precisamos deixar muito claro que não só Ele é Deus, como também o Espírito Santo é Deus, como o Pai também é Deus, a Santíssima Trindade, que é um grande mistério para nós, e mostrar para as pessoas que a nossa religião não é uma religião politeísta,
Aquela que adora muitos deuses, não é um só Deus, mas são 3 pessoas, ou seja, vai explodir a cabeça, né? É que a gente não para pensar muito nessas coisas, mas é um negócio muito difícil de resolver, impossível na verdade. Então a igreja precisava, Deus na verdade precisava, através da sua igreja, deixar muito firme que existe só um Deus, em 3 pessoas, mas um só Deus. Quando é que Nossa Senhora foi proclamada Mãe de Deus? Somente quando eles precisaram proclamar que Jesus era 100% Deus e 100% homem, porque começaram a pensar a respeito da pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Será que ele é metade Deus ou metade homem? Será que se a gente cortar ele no meio, de um lado fica a divindade, do outro lado fica a humanidade? Como é que é? Quando a igreja precisou decidir a respeito dessas coisas que para nós assim já estão tão resolvidas, isso já nem mais nos afeta, mas isso foi causa de muita confusão, divisão, brigaiada, guerra, xingamento, excomunhão, uma confusão só. Mas quando a igreja definiu lá em Éfeso, no início do século V da era cristã, que Deus era 100% homem e 100% Deus, e não dava para separar a divindade de Cristo da sua humanidade, logo, se Deus é 100% Deus e 100% homem, a mãe dele é mãe de um homem que é Deus, portanto, ela é mãe de Deus. Isso é grande, é muito grande, e começou a correr ao longo das comunidades cristãs esse título, o primeiro dos grandes títulos de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, em grego Theotokos, a Mãe de Deus. A virgindade de Maria foi proclamada uns séculos depois. Nós estamos falando aqui do século V da era cristã, portanto 400 anos desde o início da igreja. Olha o tanto de tempo que passou. Deus não tem pressa. Se tem uma coisa que Deus não tem, é pressa. Então, se aquiete, não se aperreie não, que Deus faz as coisas com calma, no tempo dele, né? Passaram 400 anos para o primeiro dogma de Nossa Senhora ser proclamado. Já tinha morrido todos os apóstolos, os discípulos, as primeiras pessoas evangelizadas por Jesus, um monte de bispo, um monte de papa, um monte de mártires. A igreja nem era mais martirizada, perseguida, a época dos martírios já tinha acabado, há 100 anos atrás, e só então a igreja proclamou o primeiro dogma mariano. O segundo veio alguns séculos depois, a virgindade de Nossa Senhora, e aí nós passamos um longo tempo sem proclamar nenhum dogma mariano, até que foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Quando? 1850 alguma coisa, acho que 54, 1854. Nossa Senhora Aparecida, é importante dizer e é importante relembrar, é Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Então a nossa padroeira é a Imaculada Conceição, e o dogma da Imaculada Conceição foi proclamado há quase 200 anos atrás. É muito pouco tempo, em se tratando de uma igreja que tem 2000 anos. E a Assunção de Nossa Senhora, menos tempo ainda, foi proclamado pelo Pio XII no século passado. Tem o quê? Uns 70, 80 anos que foi proclamado o dogma da Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma aos céus. O que é que isso significa, gente? Significa o seguinte: Maria é grande, é enorme, mas Deus não tem pressa de revelar o seu tamanho, porque Ele sabe que tempo nós estamos vivendo, Ele sabe o que é que nós precisamos dEle, e como é que nós podemos aprender, a partir do exemplo da sua Santa Mãe, da sua Mãe bendita, a servir. Porque, meus queridos, no reino de Deus, grandes são os pequenos, os primeiros são os últimos, e os mais importantes são aqueles que mais serviram, independentemente do momento, do lugar, da pessoa para quem se estava pedindo um serviço. Nós vivemos numa época bastante cultivada de egoísmo, egocentrismo, um olhar muito voltado para a sua própria autoestima, e isso entra em choque profundo com o cristianismo.
É claro que dentro de um processo terapêutico é importante tratar dessas coisas. A baixa autoestima, ela prejudica muito a gente, né? Mas, meus queridos, nós estamos aqui para servir. É só para isso. E ponto final. Nós estamos aqui para servir. Se isso entrasse no nosso coração e nos transformasse, como transformou o coração de Nossa Senhora, vocês não têm noção do quanto a nossa vida seria mais fácil. Mas muito mais fácil. O que são as pastorais e os movimentos, por exemplo, dentro de uma comunidade paroquial? Não são holofotes para dar brilhinho para umas pessoas e para outras não. Nossa, olha lá, dos vicentinos, servem as pessoas, estão mais próximas dos padres. Olha lá, acólitos leitoras, nossa, que privilégio, estão no altar. Ministério de música, que coisa linda, olha a voz belas deles, as vozes belas dele. Ministro então, aqui ó, ministro elevadíssimo, aqui no topo, que é claro, né, está com Jesus Eucarístico. É o mais digno, o mais elevado, o mais top dos tops dos tops dos ministérios dentro da igreja. Cuidado, senhores ministros, nós seremos cobrados mais, porque eu também sou ministro, e para mim é pior. Todo e qualquer movimento dentro da igreja é para servir, e nós servimos na medida em que nós podemos dar aquilo que nós temos para oferecer. Gente, eu tenho certeza absoluta que mesmo se eu não fosse padre, o meu lugar não seria o ministério de música. Eu tenho consciência da minha voz. Eu consigo cantar na liturgia com pouca abrangência vocal, reto tom, sem muita firula, alguma coisa sai. Mas assim, para fazer um negócio bonito, que de fato eleva a liturgia e não distrai as pessoas, porque muitas vezes o ministério de música, o que é que ele faz dentro da igreja? Ele incomoda. Ele deveria estar ajudando, mas ele incomoda, porque ele não está conduzindo as pessoas para Cristo. Existem inúmeras razões para explicar isso daqui. Eu não estou julgando pessoa em específico nenhuma, sério mesmo, não estou. Eu estou dizendo a respeito do fenômeno. Qual que é o serviço do Ministério de Música? É cantar de tal forma que as pessoas se esqueçam do Ministério de Música e fiquem atentos só ao mistério de Cristo. Os acólitos, eu vivo falando para esses guri aqui: melhora o microfone, segura o microfone direito, segura o missal direito, tira a pala direito, não me atrapalha, pelo amor de Deus, fecha esse turíbulo, não deixa essas fumaças subir. Por quê? Se o acólito aparece demais, ele atrapalha. Ele atrapalha. Ele não pode aparecer demais. Ele tem que diminuir para poder servir bem e a liturgia funcionar bem. Se a leitora vem toda penteada, maquiada, unha feita, unha de fibra feita, o que ela vai fazer? Ela vai chamar a atenção para si, não para a leitura. As pessoas vão tentar ouvir, vão tentar prestar atenção, mas a maquiagem vai estar gritando, chamando muita atenção. Padre, não pode passar maquiagem? Claro que pode, mas quando você está servindo a liturgia, você tem que saber qual é o seu lugar. Isso só para tratar do exemplo da igreja, meus irmãos, do culto divino, na verdade, da liturgia, sem falar dos outros movimentos, das outras pastorais, do serviço do próprio padre, né? Coitado do padre que acha que só porque ele é padre, somente pelo fato de que ele é padre, as pessoas lhe devem respeito. Coitado. É claro que nós devemos respeito a todo mundo, com toda certeza, não vamos sair ofendendo as pessoas à toa gratuitamente, né? Mas não é porque você é padre simplesmente, senhor Padre Henrique, que as pessoas te devem respeito. Não, você tem que servir. O respeito, ele é uma retribuição do serviço, da doação, da entrega. Quem exige respeito tem que mostrar serviço. Isso, gente, é uma luta para nós todos, para vocês, para mim, para todos nós, absolutamente para todos nós. No casamento, como as coisas seriam mais fáceis se esta fosse a lei,
eu estou aqui para te servir. Ah, padre, mas eu não vou ser capacho de homem, mas jamais. Pois é, esse é o problema do feminismo na cabeça de todas as mulheres e também dos homens. As mulheres vão se santificar dentro de um movimento feminista? Sinceramente, eu não sei. Eu não sei, porque o feminismo destruiu a mentalidade feminina. Ah, então o senhor está querendo dizer que a gente seja capacho de homem? Não estou querendo dizer absolutamente nada. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos estar aqui para servir. E o que é que o movimento feminista faz com as mulheres? Que elas acreditem que elas não precisam de macho, que elas podem ser elas mesmas, do jeito que elas quiserem, felizes, livres, autônomas, bem-sucedidas. Coitadas, tão carentes, com o coração tão vazio, porque isso só se resolve no serviço. Eu estou no meio de vós como aquele que vos serve. Se os esposos, os maridos entendessem que a sua missão dentro de casa é também servir, eles não usariam as mulheres deles somente para obter prazer ou algum benefício pessoal. E na verdade, uma mulher que é bem servida pelo marido, ela se entrega com alegria e facilidade. A gente vê os montes de exemplos disso, favoráveis e ao contrário. Essa é uma luta de nós todos, meus irmãos, de nós todos. Quando é que um casal está maduro para poder subir ao altar e consagrar a sua união em santo matrimônio? Quando nós vemos disponibilidade para servir. A pessoa, se ela é muito cheia de si, está o tempo todo olhando para si, e eu, como é que fico na fila do pão? Vai ficar sem pão. Esse casamento vai ser muito difícil. E se tem uma coisa que a mais bela de todas as mulheres, a mais santa, a maior de todas, tem para nos ensinar, é que ela veio aqui para nos servir. Nós não podemos fazer diferentes. Ai de nós se acharmos que para nós será diferente. Jesus é aquele que disse: eu estou no meio de vós como aquele que vos serve. E aquela cena na última ceia, em que Jesus se despe das suas roupas comuns e coloca a roupa de escravo para lavar os nossos pés, não nos deixa dúvida do que é que Ele quer que nós façamos uns com os outros. As pessoas vão se aproveitar da nossa boa vontade? Provavelmente vão. Mas pobres delas, coitadas, não entenderam que precisam servir também para ir para o céu. Vão conseguir ir no céu? Ir para o céu? Como é que a gente chega no céu? Servindo, se doando. O que é que Nossa Senhora diz no momento em que se tornou mãe de Deus? Eis a serva do Senhor. A serva. Ela não falou: eis a rainha dos apóstolos, eis a torre de marfim, eis a sede da sabedoria, eis o auxílio dos cristãos. Tudo verdade. Ela poderia ter falado todas essas coisas, porque é tudo verdade. Pega a ladainha de Nossa Senhora e veja todos os títulos. Ela poderia aplicar todos aqueles títulos para si, mas qual que ela escolheu? Serva do Senhor. Muito consciente da sua missão. Eu só estou aqui para servir. A privilegiadíssima, com a maior de todas as graças, se colocou na posição mais extrema, mais inferior, a do serviço. Está na hora da gente fazer um bom exame de consciência para começarmos bem de fato esse ano de 2024, com esse propósito: eu quero servir. Eu não precisa chegar em casa hoje e falar para a mulher, eu falar para o marido: olha só, o padre falou que eu tenho que servir, então a partir de hoje esse é meu compromisso, tá bom? E ai de você se me atrapalhar. Não, peraí, gente, vamos com calma. Tem que refletir bem nas coisas, né? Não precisa falar nada, só sirva. Aí vem o marido ou vem a mulher falar: tá querendo alguma coisa, né? Não responda. Por dentro diga apenas: Senhor, sim, eu quero uma coisa. Eu quero te agradar. Eu quero te agradar. Deixe que pensem o que quiserem, deixe que falem o que quiserem. Cumpra a sua missão.
Eu estou no meio de vós como aquele que vos serve. Eis aqui a serva do Senhor. A mãe e o filho, nesse ponto, eles se unem perfeitamente. Estamos aqui para servir. E parece que é uma disputa, né? Quem serve mais, Maria ou Jesus? Não sei. Difícil saber. Porque a entrega dos dois é grande demais. Que eles nos ensinem e nos deem todas as graças necessárias para que nós sirvamos, nos tornemos humildes e pequenos, porque Deus prometeu e Ele vai cumprir. Os humilhados serão exaltados no tempo certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.